Oi, meu nome é Adriane e agora, enquanto eu dirijo, eu vou contar o segundo milagre que aconteceu na minha vida. Eu pratiquei deixa eu ajeitar aqui. Eu pratiquei o Ho'oponopono da Beth Russo, o Ho'oponopono mágico, que sim é mágico, e eu manifestei duas coisas incríveis na minha vida usando o Ho'oponopono. Desde pequenininha que eu me lembro, eu já tinha asma. E asma assim feia, de dar crises mesmo. Mas eu me lembro desde pequena, tá sempre com o nebulizador, tá sempre com a bombinha. Todo santo dia a mesma coisa. Eu me lembro um pouquinho mais velha, quando eu já ia no médico, já sabia me comunicar. Os médicos, eles me davam o quê? A bombinha, e me davam um remédio preventivo para asma. Ou seja, usar toda manhã para não precisar ficar usando muita bombinha. Quando eu estava no Brasil, os remédios preventivos que os médicos tentavam não funcionavam. Então eu acabava usando a bombinha todo dia. Porque a gente começa a sentir e o peito começa a chiar. E isso que eu sentia por muitos anos da minha vida, quase que a minha vida toda. Me mudei para os Estados Unidos, trouxe um monte de aerolinho spray para o primeiro ano. Para o segundo ano eu comprava no Brasil, quando eu visitava o Brasil eu trazia para mais um ano todo. Até que eu me casei e eu tive um seguro de saúde muito bom. E eu fui no médico. E o médico aqui nos Estados Unidos me deu um remédio, né, o preventivo da asma. E funcionou. Ele se chamava Rev Air. Eu usava toda manhã. O Rev Air, ele demora um pouco para agir. O corpo tem que se acostumar com ele. E quando ele começa a agir, é quase que um milagre. Eu usava ele toda manhã e depois de um mês, era só ele que eu usava. Eu já não precisava mais usar o de emergência, que no caso era o Aerolinha. Aqui nos Estados Unidos ele tem outro nome. Eu usava só o Rev Air de manhã e conseguia passar o dia inteiro sem sentir falta de ar nem nada. Era quase que um milagre. E eu tava feliz, eu fiquei alguns anos usando o Rev Air, eu tava contente, sem problema nenhum. Só parei de usar na gravidez, aí começaram as crises de novo, então eu usava ali o de emergência, no caso, todos os dias, né? Mas enfim, depois da gravidez eu voltei a usar o Rev Air. Mas, gente, mesmo usando só o Rev Air, meu seguro de saúde cobria, então não era por causa de gastos. Mas eu pensei assim, eu não quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Eu não gosto disso. Eu já tinha manifestado uma coisa grande com o Ho'oponopono mágico. Então eu pensei, eu vou fazer o experimento e eu vou sair do remédio de asma. Eu não quero, eu sei que meu corpo pode se curar. E a Beth Russo, ela tinha feito um vídeo de que ela passou por uma doença muito séria e ela se curou sozinha, sem remédios. E eu disse assim, o meu corpo, ele tem sim o poder de se curar. Eu não gosto muito de usar remédios. Thank you. Eu não gosto muito de usar remédios. Eu não sou muito fã. Então, assim, se eu tenho uma gripe, se eu tenho uma dor, alguma coisa, eu não tomo remédios. A não ser que tá uma dor, assim, muito horrível. Eu só uso antibiótico quando eu preciso. Muito, muito, muito. E olha lá, não me lembro a última vez que eu tomei um antibiótico. Mas, enfim. Eu disse assim, eu não quero passar o resto da minha vida com asma. Eu não quero mesmo. E se eu corria, eu sentia falta de ar. Se eu fazia qualquer movimento, eu sentia falta de ar. Eu disse assim, meu Deus do céu, isso é horrível. Eu não quero isso. Deve ter outro caminho. Então, comecinho de 2022, eu acho que, se eu não me engano, foi março de 2022. Eu disse assim, eu vou largar tudo. E vou começar a fazer o Ho'oponopono focado na asma para me ajudar. E vamos ver se vai dar certo. Fiz isso numa segunda-feira, eu larguei todos os remédios, eu já não usei mais o Rev Air e não usei mais a bombinha. Que a bombinha eu já nem tava usando assim, era só para emergência, mas eu não usei mais nada. Primeiro dia eu estava bem, tranquila. No segundo dia, o Rev Air já tinha saído completamente do meu sistema. Eu já comecei a sentir. Demorou ali umas horinhas, eu comecei. Aí que começou a entrar o Ho'oponopono. Aí começou. Asma abençoada. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Repetindo. Aí eu parava, me sentava um pouco
respirava e tentava amenizar. Não era algo que passava, mas amenizava, ó, sem remédio nenhum. Dormi. Segundo dia. Não, aí já era o terceiro dia. Cara, eu sofri muito no terceiro dia. Gente, eu juro, eu sofri muito. O terceiro dia foi o pior. Que já não tinha mais remédio nenhum no meu corpo. Eu tava o dia inteiro. Eu disse assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E quem tem asma sabe que é uma sensação horrível. É muito ruim a sensação. O peito, é como se o peito tivesse apertado. É muito ruim. Eu lá, Ho'oponopono mágico, eu sinto muito... Não. Asma abençoada, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E lá, repeti. Passou o dia assim, gente, eu sofri muito naquele dia. Chegou o quarto dia, eu juro, eu tava sentada na minha mesa de jantar. Eu senti que os sintomas começaram a desaparecer. E eu lá repetindo, asma abençoada, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gente, era o dia inteiro repetindo, sem conseguir falar direito. E no quarto dia começou a diminuir. E chegou na noite, eu já não estava mais sentindo quase nada. No quinto dia, que era, se eu não me engano, na sexta-feira, eu me acordei. Eu não senti mais nada de asma, gente. Eu juro por Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Eu não senti mais nada. E desse dia em diante, era o meu quinto dia, desde quando eu nasci praticamente, sem remédio de asma. E eu não tinha sintomas nenhum. Mas aí, claro que eu pensei, eu ainda tava meio assim, né? Mas não tô feliz, mas não vou ficar assim muito feliz, porque a gente não sabe. Gente, eu não senti mais nada. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu tava limpa de asma, eu juro. Eu tava limpa, não sentia mais nada. Claro, eu não vou mentir. Foi começo de 2022. Esse é o que? É o quarto ano, que agora é 2025. Começo de 2022, começo de 2023, começo de 2024, começo de 2025. Agora é o fim de 2025, já é o quarto ano. Eu tive 2 crises de asma que eu precisei tomar um remédio. 2 crises, 2 vezes só sintomas de asma. Em todos esses anos, gente, de 2020, começo de 2022 ao fim de 2025, eu tive apenas 2 crises de asma que eu senti falta de ar. 2. E eu sei o porquê que os sintomas foram causados. Porque eu tenho alergia a cachorro. É uma coisa que eu não sabia, que eu descobri. Ou desenvolvi, eu não sei. Eu tenho alergia a cachorro e eu dormi por vários dias em uma casa, nessas 2 vezes, em uma casa de um parente aqui dos Estados Unidos que tem cachorro. E é cachorro que solta muito pelo, e os pelos eles viajam pelo ar-condicionado, então assim a casa inteira tem muito pelo. Então foi só nessas 2 vezes que eu tive crises de asma, que eu acabei usando o nebulizador e eu tomei esteroide. Mas assim, foram coisas assim, para me recuperar, coisas de 3 dias, e já saí do nebulizador e já saí dos remédios e tudo, e voltar à minha vida normal. Agora eu tenho uma vida normal, eu não tomo nada para asma. Nada, gente, eu juro por Deus, eu não tomo nada. Eu estou livre. Então sim, gente, foi um milagre eu ter sido curada da asma. O fato de que eu não preciso me preocupar com asma no meu dia a dia. Eu sou super ativa, eu faço crossfit, eu vou na academia, eu corro bastante, me exercito bastante e eu não sinto uma falta de ar. As faltas de ar que eu sinto às vezes são aquelas de cansaço que todo mundo sente, sabe? Quando tu corre bastante, tu fica assim, ai meu Deus, deixa eu respirar. Mas nada assim, é falta de ar diferente, falta de ar de asma e falta de ar de exercício são coisas diferentes. Então, são esses anos já, e eu já não tô mais na fase do tipo, vai voltar. Não, não vai voltar, eu sei que não vai voltar. E eu botei na minha cabeça que eu não queria mais viver assim. E eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer na época e deu certo.
E com tudo na minha vida é assim. Eu decido uma coisa e é aquilo ou é aquilo. Ou é aquilo ou é uma coisa muito melhor. Então eu não dou opções da coisa não acontecer. Ou tu acontece ou algo muito melhor acontece. Então eu acredito sim que foi a força da manifestação. E o Ho'oponopono mágico é uma ferramenta muito boa, gente. Porque quando a gente não acredita muito, o Ho'oponopono nos ajuda a acreditar. Enfim, gente, este que era o vídeo. Tentem, usem o Ho'oponopono. Não tentem, usem o Ho'oponopono mágico. E não desistam, porque vai dar certo. Continua fazendo todo dia. Todo dia vai fazendo para manifestar tuas coisinhas. Porque eu sei que tu vai recebê-las. O universo abre caminhos que nós não temos ideia. E let go, como dizem aqui, let go. Deixa esse controle, tá? Então é isso. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. E, enfim, muito obrigada por ter assistido. Tchauzinho.